Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Sabedoria, capítulo 1, versículos do 11 ao 16. Palavra maravilhosa, gente. Acautelai-vos, pois, contra a murmuração inútil. Cuidado com a murmuração inútil. E da maledicência preservai a língua. Não há palavra oculta que caia no vazio. E a boca mentirosa mata a alma. Meu Deus, olha só. Direção. Não procureis a morte com uma vida desregrada. E não provoqueis a ruína com as obras de vossas mãos. Pois Deus não fez a morte, nem se alegra com a perdição dos vivos. Ele criou todas as coisas para existirem. E as criaturas do orbe terrestre são saudáveis. Nelas não há nenhum veneno mortal. E não é o mundo dos mortos que reina sobre a terra, pois a justiça é imortal. Mas os ímpios chamam a morte com gestos e palavras. Considerando-a amiga, perderam-se e fizeram aliança com ela. De fato, são dignos de pertencer ao seu partido. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Graças a Deus. Acautelai-vos, pois, contra a murmuração inútil. Cuidado, gente, com as reclamações constantes. O que é você murmurar? É você ficar resmungando, reclamando, falando baixinho, coisas ruins, coisas negativas. A murmuração é uma coisa tão nociva, é uma coisa tão maligna, que na ordem de São Bento, nos mosteiros beneditinos, a murmuração dá expulsão. Você sabia? Você sabia disso? É proibido murmurar. Quem murmura é mandado embora. Não tem problema reclamar. Você pode até enfrentar o superior, o que não é bom. Não é bom, é um gesto até de desobediência, mas até isso é tolerado. Mas ficar pelos cantos, murmurando aqui, murmurando lá, falando aqui, falando lá, isso dá demissão. Porque é uma planta maligna a murmuração. Se não permitem isso dentro de um convento, como é que a gente vai permitir isso dentro da casa da gente? Pior! Como é que podemos ser nós mesmos os primeiros a ficar murmurando pelos cantos? Não podemos, gente. Cuidado com a murmuração inútil. Você está vendo? É um lamento inútil. É um balbúcio inútil, encarregado de veneno. Tem um murmúrio que é bom, tem um balbuciar que é bom, que é aquele no qual baixinho nós vamos agradecendo, nós vamos louvando a Deus, nós vamos chorando as nossas dores diante dele. É diferente de murmurar. Tão diferente, gente. Uma pessoa que baixinho no canto dela diz: oh meu Deus, como está sendo difícil para mim, o quanto eu estou sofrendo, Senhor me ajuda, meu Deus, onde é que o Senhor está, que eu não consigo te tocar, que eu não consigo te ver. Esse murmúrio, esse balbúcio sobe a Deus em oração. Mas aquele que a pessoa fica ali pelo canto: eu odeio a vida que eu tenho, eu não sei o que estou fazendo aqui nessa terra, eu não sei porque que eu ainda estou aqui nessa casa, todo dia a mesma coisa, eu já não aguento mais, eu não gosto da vida que eu tenho. Essa murmuração envenena a alma. A palavra de Deus vem nos dizendo: a maledicência
não pode tocar a nossa boca. Preserve a sua língua da maledicência. Por quê? A pessoa que fala mal às escondidas, porque ela está falando de murmuração e maledicência. A pessoa fala mal às escondidas, fala mal baixinho, fala mal em segredo, fala mal com um, fala mal com o outro, pensando assim, ninguém me vê. Só aquela pessoa que eu estou contando, que eu confio, que também está insatisfeita, que nem eu. Isso aqui fica entre nós. Não há palavra oculta que caia no vazio. E a boca mentirosa mata a alma. Quanta gente está morrendo! Está morrendo por dentro, está matando a própria alma, não tem mais alegria de viver, não consegue mais sonhar, não tem mais esperança, não tem mais gosto até nas pessoas. A pessoa se sente sufocada por dentro, sem sentimento de vida nenhum dentro de si. Por quê? Toda a vida construída na mentira mata a alma da gente. Vai matando aos poucos, vai matando. E aí a palavra de Deus, para não deixar dúvidas para nós, diz: está na hora da gente parar de ficar procurando a morte com uma vida desregrada. Uma vida sem regras. Uma vida sem leis. Uma vida sem princípios. Uma vida sem valores, ela nos leva ao encontro da morte. Viver uma vida assim, desregrada, vai nos levando ao encontro da morte constantemente. Não provoqueis a ruína, a vossa ruína. Posso dizer de outra forma? Pare de se arruinar com as obras de suas mãos, com aquilo que você está fazendo. Porque Deus não fez a morte. Mas a pessoa pode se matar. Ou de uma vez, ou aos pouquinhos. Tem gente que vai se matando aos pouquinhos pelo cigarro, que vai se matando aos pouquinhos pela bebida, que vai se matando aos pouquinhos pela droga, que vai se matando aos pouquinhos pelo desregramento no comer. Muita doença entra na vida da gente através do desequilíbrio no comer, no beber. Tem muita gente doente porque não tem hora. Vai dormir de madrugada, acorda muito cedo. A pessoa tem que trabalhar no outro dia, tem que acordar às 6 horas da manhã. 5 horas ela ainda está na farra. Muita gente morreu por causa disso, gente. Morreu em acidente, sabe? Morreu de infarto. O coração não descansa. Morreu porque desenvolveu doenças sérias. Adoeceu mentalmente. Porque a vida desregrada foi levando a pessoa devagarinho ao encontro da morte. E sabe o que é pior? A gente vai se acostumando com o que não presta. E vai matando a gente sem ver. O pessoal ensina que para você cozinhar a rã, e você cozinhá-la viva, não é? Para ela ficar ali fresquinha. Tem gente que gosta de comer, né? Eles explicam o seguinte, que se você esquentar a água e jogar a rã ali dentro, ela bate ali dentro e pula fora na mesma hora que ela percebe que a água está quente. Mas se você colocar a rã ali dentro na água fria e ligar o fogo embaixo, ela vai ficar ali até morrer. Porque vai cozinhando aos pouquinhos e ela não percebe. Mas, Márcio, não tem como não perceber. A água, no caso da rã, tem sangue frio, ela não percebe. Ela vai sendo cozida e vai se acostumando, ela vai se adaptando àquela temperatura até morrer. Isso não é um privilégio da rã. Constantemente a tentação faz isso conosco. Vai nos acostumando com aquilo que é mal, vai nos acostumando com a bebida, vai nos acostumando com o cigarro, vai nos acostumando com o rancor, vai nos acostumando com o ódio, com o espírito de vingança, vai nos acostumando com uma vida ilícita, com uma vida de mentira, com uma vida de corrupção, com uma vida de fornicação, com uma vida de prostituição, com uma vida de adultério. E a gente não consegue mais ver os danos que isso vai causando na gente, que isso vai causando nos outros. Vai matando, vai matando, vai matando. A hora que a pessoa percebe que vai morrer, ela não tem mais forças para fazer nada contra. Então a palavra de Deus, que é uma amiga, uma mãe para nós, está nos dizendo nesta manhã: cuidado com aquilo que você está fazendo
e que é fonte de destruição para a sua vida. Não busque a sua destruição com a obra de suas próprias mãos, porque Deus não fez a morte. Deus não fez você para destruição. Deus não se alegra com a perdição dos vivos. Deus não tem alegria em ver você sofrendo, triste, porque você pegou uma trajetória ruim na sua vida. Não, Ele não se alegra com a sua dor. Olha o que a palavra de Deus nos diz. Ele criou todas as coisas para existirem. Deus fez você para viver. E as criaturas do orbe terrestre são saudáveis. Nada que existe neste mundo criado por Deus tem força de matar a alma da gente. Olha que interessante. Não tem veneno mortal nas coisas que Deus colocou ao nosso alcance. Não tem. E não é o mundo dos mortos que reina sobre a terra. O que prevalece não é o mal, o que prevalece não é o inferno. Porque a justiça de Deus é imortal. Deus fará justiça aos seus. Um dia, Deus vai fazer justiça a todo o sofrimento que você está enfrentando. Mas isso cabe a Deus, não cabe a você. Todas as vezes que o ser humano interfere para poder impor, à custa de mágoa e de ressentimento, a própria justiça, a gente que não tem a justa medida, passa muito fácil da justiça à vingança. E aí, quando nós tomamos a decisão de nos vingarmos, nós entramos com a pessoa que fez injustiça contra nós na relação dos injustos. Aí também nós nos tornamos passíveis de punição, porque também nós aderimos ao mal. A justiça não cabe a nós, a justiça cabe a Deus. Você se vingar não vai trazer de volta a pessoa que foi tirada de você. Você se vingar não vai devolver a você os anos perdidos da sua vida. Mas estar sob a graça de Deus recupera até os anos que você perdeu. Porque Deus, na sua infinita sabedoria, tem também os seus atalhos. Assisti um filme maravilhoso, indico para você, se chama Um Sonho de Liberdade. Filme fenomenal, gente. De uma pessoa que soube, condenada injustamente, soube aproveitar todos os anos em que a sua liberdade lhe foi tirada, para ela ser ainda mais livre. E ela conseguiu, em todos aqueles anos de injustiça, construir uma vida que talvez lá fora ela não tivesse construído. O filme traz até uma moral, né? Porque ele, quando escapou de toda aquela prisão, todo aquele mal, ele escapou nadando por meio de um esgoto. E a pessoa que conclui o filme diz: fulano de tal foi alguém que nadou no esgoto e levantou-se limpo do outro lado. Olha que coisa linda de se dizer da vida de todos nós. Talvez o lugar onde você nasceu, o lugar onde você viveu, você teve que nadar no esgoto, mas não se sujou, mas não se contagiou com aquilo, não deixou que o mal entrasse dentro do seu coração. É isso que a palavra de Deus está nos mostrando. E mostra também o contrário. Quem está longe de Deus, quem é amigo do erro, quem é amigo do pecado, chama a morte com gestos e palavras. E tem gente que é assim, você olha para a pessoa e você diz: esse miserável vai morrer, ele vai se matar com isso que ele está fazendo, você tem dó. Mas como é que você vai ajudar uma pessoa que não se ajuda? Ele vai morrer, não vai viver muito não, porque ele está constantemente chamando a morte com gestos e palavras, considerando-a amiga. Perderam-se e fizeram aliança com a morte. E aí a palavra de Deus termina com um lamento. De fato, são dignos de pertencer ao seu partido. O que isso quer dizer? A morte vai tragá-los. Gente, e tudo começa
com a tal da murmuração inútil. Porque não são palavras inocentes que caem no vazio. É isso que Deus está nos falando. Que às vezes a gente pensa, né? Só são palavras. Olha lá, ó. Não há palavra oculta que caia no vazio. A murmuração não cai no vazio. A murmuração é diferente de desabafo. A murmuração é diferente de uma oração que a gente faz baixinho. Não são palavras inocentes. Na murmuração existe um veneno que vai matando a alma. E nós que estamos aqui na Canção Nova, a gente viu já no decorrer desses anos todos. Eu estou indo para 26 anos dentro da Canção Nova. Nesses 26 anos, eu vi gente boa, de vocação verdadeira, não aguentar ficar, porque foi matando a sua vocação, foi matando a sua alma por meio de murmuração. Pessoa, o dia que resolveu entrar na Canção Nova, fez discursos tão bonitos, disse: eu deixo tudo, eu aceito tudo, eu entro na Canção Nova até para lavar banheiro. A gente já ouviu esse discurso, não já? Todo mundo fala isso, né? Pois é, com essas palavras, eu quero estar aí nem que seja para lavar banheiro. Depois às vezes a pessoa entra, fica insatisfeita com qualquer coisa, uma palavrinha que diz para ela, ela já fica toda magoada, ela não aceita que troquem ela de serviço, ela não aceita que lhe faça uma correção, vai ficando ressentida, vai ficando introvertida, vai ficando magoada, e vai murmurando, e vai murmurando, e vai murmurando, e vai murmurando, e aquilo vai envenenando a pessoa, e de repente, gente, ela tem um mundo só dela, um mundo terrível, de escuridão, de tristeza, que ela foi construindo com os tijolos da murmuração. Com a murmuração você constrói uma prisão para você. Você sabia? A murmuração, ela se constrói à sua volta como uma cadeia. Você fica preso dentro dela. É coisa triste demais. Tudo começa ali. E para você ver o quanto isso é verdade, basta você lembrar como um comentário ruim que nós ouvimos, ou algo mal que nós dissemos, desanimam a gente. Você está todo contente, você está animado, você quer fazer uma coisa, aí vem alguém e conta para você um comentário ruim que uma pessoa fez ao seu respeito, ou a respeito daquele trabalho que você está fazendo, ou de uma boa intenção que você fez. Se você não tomar cuidado, você desanima com a palavra maledicente, com a murmuração que o outro disse para você. Ou às vezes não é assim uma coisa claramente maledicente, mas até tem cara de bom conselho, mas é uma palavra de desânimo, é uma palavra de descrédito. Ontem eu gastei um tempo muito legal com meu filho, sabe? Estava preparando para poder fazer os meus exercícios, mas eu já disse isso aqui e eu repito. Não tem nada mais importante para mim do que estar com as pessoas que eu amo no momento que elas precisam de mim. E o meu filho resolveu conversar, bem na hora que eu ia sair. Coloquei as coisas de lado, sentei. Olha, foi mais de hora de conversa. E que conversa deliciosa. E como eu fiquei agradecido a Deus por Ele confiar em mim, por Ele abrir a vida dele para mim, por Ele me contar as coisas, por Ele repartir comigo as suas dúvidas. E ali no meio daquela conversa eu disse para ele o que eu tenho dito aqui no Sorrindo para a Vida, que ele não assiste Sorrindo para a Vida, está na escola, não é? E eles também, muitos têm outra sintonia, eles buscam seu relacionamento com Deus de outras formas, não é? Precisa ter uma vocação, viu gente, para poder participar do Sorrindo para a Vida. É chamado de Deus, você está aqui porque Deus te chamou. Quantos passaram pelo canal várias vezes, inclusive na hora do programa, e nunca ficaram? Chega um dia o Espírito Santo cata aquela pessoa, não é? E ali eu conversando com meu filho, eu disse a ele uma coisa que eu tenho dito aqui para todos, inclusive para mim mesmo: tome cuidado com os pensamentos de fracasso, porque a gente vai se convencendo de que a gente não consegue fazer as coisas. E é isso o que nos impede de fazer as coisas. Não é a dificuldade. Porque a dificuldade a gente resolve com dedicação, com treino. Tudo o que é difícil você treinar fica fácil.
O sapo está ali fazendo aquele dedilhado maravilhoso. Eu não tenho aquele talento que ele tem. Ah, mas se eu pegar para valer e eu treinar, ele é um bom professor, eu vou te dizer, pelo menos naquela música ali, se eu treinar ela constantemente, ela eu vou ficar bom. Pelo menos uma, né? Pelo menos uma. E vou chegar um dia aqui e vou dedilhar bonito igual a ele. Só que ele faz isso com mais facilidade. É o talento dele, é o dom dele. Mas não bastou o dom. Desde criança ele faz aquilo ali, olha. Agora veja, como é que eu, que vou começar agora, quero competir com um homem talentoso que faz isso desde criança? Tem que suar a camisa. Mas hoje, se eu pegar aquele violão, eu não faço nada. E qualquer coisa que eu tentar vai ser difícil para mim. Mas se eu caprichar daqui a um mês, eu vou estar dizendo assim, nossa, eu pensei que era mais difícil. Até que esse negócio está fácil. E está fácil por quê? Dedicação, preparo, treino, empenho. A gente vence a dificuldade. O que é que nos impede? A ideia de fracasso. Eu não vou dar conta, é difícil demais para mim, isso não está ao meu alcance, isso é para gente mais preparada do que eu. Gente, quando eu me preparava para fazer o concurso, que me tirou de casa, que me fez ir para a aeronáutica, comecei lá uma carreira na Força Aérea, uma carreira bonita, um concurso muito difícil. Difícil mesmo, não é brincadeira não. Ainda mais para a faixa etária em que eu estava. O que não faltaram foram vozes que diziam assim, isso é coisa para filho de rico, isso é coisa para gente muito inteligente. E eu pensava, se for doído de mim. Só que o que para uns é desânimo, para mim é energético, sabe? Fala assim, essas pessoas precisam entender uma coisa, não é do jeito que elas estão pensando não. Eu falei, será que eu sou tão fraquinho igual eles estão achando que eu sou? Eu preciso me experimentar, vamos lá para ver. E aí eu ia tentando, não conseguia, eu ia melhorando. Eu aprendi a vencer as dificuldades. Porque elas vêm, né? Sempre, Paulo, as dificuldades sempre vêm. Mas toda dificuldade pode ser vencida se você não se deixar envenenar pelas palavras maledicentes, pelas murmurações e pelos pensamentos de fracasso que chegam em você antes de você começar a tentar. Só que não é só o que os outros nos dizem. Você já viu que aquilo que a gente diz também desanima a gente? Aliás, eu lhe digo que aquilo que a gente fala, se for ruim, se for negativo, desanima a gente ainda mais do que aquilo que a gente ouve. Porque quando a gente ouve, a voz vem de fora. Mas quando a gente fala, a voz já está dentro da gente. A gente fala a partir das nossas convicções equivocadas. Não é a gente que está falando, é a doença emocional que está falando em nós. É o desequilíbrio que está falando em nós. É a preocupação que está falando em nós. Não é você, é o seu medo que está falando. E você vai ouvir o seu medo? Esses dias uma senhora chegou para mim e disse assim, eu durante um tempo atendia, cuidava das pessoas, e um dia eu tive um sonho. E neste sonho, o demônio falava que ia destruir a minha família. E ela disse assim, Márcio, minha família está se destruindo. Eu disse a ela, mas Deus lhe garantiu na palavra dele que creia no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua família. Ela ficou me olhando. Eu falei, sabe qual foi o problema da senhora? Ela, qual foi? Eu falei que a senhora acreditou mais naquilo que o demônio lhe falou no sonho do que aquilo que Deus nos falou por meio da sua palavra. E quando a gente acredita numa coisa, a gente começa a validar aquela coisa. Tem pessoas que acham ridículo, por exemplo, quando a gente avisa as pessoas para não ficarem buscando cartomante. Porque todo tipo de adivinhação é proibida pela palavra de Deus aos cristãos. Por que é proibido? Porque faz mal. Aí alguns que são mais céticos dizem, ficar preocupando com isso, aquela brincadeirinha, aquele joguinho. Não é uma brincadeira, gente. Eu conheço pelo menos umas 5 pessoas cujos nomes me lembro.
que tiveram a sua vida estragada por predições que foram feitas por cartomante. Porque a pessoa ouviu aquilo e começou a validar aquela mentira na sua vida. Algumas ficaram esperando o dia da morte que foi marcado. Outra ficou esperando o casamento que acabaria. E tem outra que está esperando o fim do seu relacionamento, porque aquilo lhe foi dito. A gente começa a validar aquilo que foi dito para nós de ruim. Então, não é à toa que a palavra de Deus, ela se preocupa tanto com estas coisas. E vai nos relembrando que aquilo que a gente ouve, aquilo que a gente fala, pode fazer mal para a gente. Porque a coisa começa com os pensamentos. Mas começando com os pensamentos, passa para as palavras. E depois que vira a palavra, não demora muito para se tornar atitude. Jesus disse isso de uma forma muito clara. A boca fala do que o coração está cheio. Se você só pensa o que não presta, você só vai falar o que não presta. E de tanto falar o que não presta, você vai fazer o que não presta. Toma cuidado com uma pessoa que fica falando o tempo inteiro: eu vou me matar, eu vou me matar, eu vou me matar, eu vou me matar. Porque você está vendo, você olha para a pessoa, você conhece a pessoa e você sabe que aquilo é da boca para fora. Mas de tanto falar, uma hora acaba fazendo. Tem que ter cuidado com essas pessoas que ficam dizendo: eu vou me vingar, eu vou me vingar, eu vou matar, eu vou fazer, eu vou acontecer. A gente tem que atalhar na hora, gente. A gente tem que cortar o mal pela raiz. Porque de tanto a pessoa falar, o que ela fala, uma hora ela transforma em atitude. Porque todas as vezes que a gente fala uma besteira, tem sempre um palhaço do lado da gente para dizer amém, para dizer isso mesmo, para dizer você está certo, para dizer você faz. A pessoa já está inclinada a fazer, ainda encontra um que confirma. E a tentação sempre põe os emissários dele do lado da gente para confirmar a gente no erro. Sabe, Deus nos deu os bispos para serem para nós aqueles que nos confirmam na verdade. Um bispo, ele é um embaixador da bênção. Ele nunca pode ser um embaixador da maldição. Porque se ele fizer isso, ele está na contramão daquilo para o qual ele foi chamado. Ele está fora da graça de Deus. E nessa matéria até a eficácia dele ele perde. Mas ele foi chamado para nos confirmar na graça, na fé, na unção do Espírito Santo, na força de Deus. Tudo que Deus faz, o demônio plageia. Aí ele põe no caminho da gente aqueles que são dele para nos confirmar no erro. Por que que Deus nos pôs numa família? Por que que é tão importante um pai, uma mãe na vida de um filho? Para confirmar a pessoa no bem. Gente, o alívio que o filho da gente sente quando a gente diz: é isso mesmo, você está no caminho certo, você falou direitinho, você fez direitinho, e você aplaude, e você nota que eles quase saem sem tanta alegria. Quem fez foi ele, quem trabalhou foi ele, mas o que você fez por ele? Só confirmou. Por isso é tão importante a gente sair do pessimismo. Nós não devemos parar no negativo, ainda que sejam apenas palavras. Se você é uma pessoa negativista, pede a Deus agora a graça de você romper com isso. Para com as palavras negativas. Para de ficar falando que não presta. Substitui o negativo pelo positivo. Troca a murmuração pela oração. Por isso que a gente tem que rezar constantemente. Porque quando a gente não está rezando, a gente está murmurando. Ele não consegue ficar neutro. Eu não consigo, você não consegue. Por que que a gente não consegue ficar neutro? Porque não deixam a gente quieto. As pessoas deixam você quieto? Não deixam. Ou você vai rezar ou você vai murmurar. Agora você escolhe. Tem gente que fala assim: mas eu vou rezar o dia inteiro? Aí eu vou responder com uma pergunta: mas você vai murmurar o dia inteiro? Porque tem gente que murmura o dia inteiro. Transforma em oração o seu dia. Transforma em oportunidade de você agarrar a graça de Deus. Não seja negativo, porque Deus não fez a gente para isso.
Essa negatividade vai matando a gente. E o Senhor diz aqui a palavra, não nos fez para a morte. Ele não se alegra quando nós estamos perdidos. Ele não sente prazer na nossa tristeza. Se você está triste, não pense que Deus está alegre com a sua tristeza. Deus tem compaixão de você. Deus está ansioso que você queira se levantar para Ele te erguer. Ele não quer você despedaçado, jogado pelo canto, amarrado ao fardo da tristeza, de jeito nenhum. Quanto ao Evangelho, que Deus faz uma festa no céu cada vez que um filho seu se levanta depois de ter caído. Jesus falou, há uma festa no céu por cada pecador que se converte. A gente pode sem medo nenhum dizer exatamente isso. Deus faz uma festa no céu, não é quando você estava nas trevas e vem para a luz. Esse dia é uma festão. Mas todas as vezes que você se levanta de uma pequena queda, tem uma festa no céu. E Deus aplaude e vibra e diz, é meu filho, ele conseguiu. Ele venceu, eu sabia que ele ia vencer. Ele ia vencer esse fumo. Eu não fiz ele menor do que esse cigarro. Eu sabia que ele ia vencer e ele conseguiu. E Deus no céu conta para todo mundo. Vocês viram? É igual um pai. Vocês viram? Meu filho se levantou, meu filho conseguiu. Meu filho se libertou. Depois de tantos anos, ele se machucando com o alcoolismo, ele agora está de pé, ele entendeu que ele é doente, ele cortou o álcool da vida dele. E ele dá uma cutucadinha lá nos anjos e diz, vocês viram lá? Ele era um farrapo humano. A droga tinha acabado com ele. Mas eu estive sempre ao lado dele. E na hora que ele permitiu, eu levantei meu filho. Você viu como ele está bonito, como ele está revigorado? E agora, olha o que ele está fazendo. Ele está ajudando os amigos dele a sair do buraco no qual ele tinha entrado. Há uma festa no céu, gente, cada vez que a gente se levanta. E hoje você pode se levantar da tristeza, você pode se levantar de um pecado, você pode voltar para Deus. Nem sempre nós escolhemos cair, você sabia? Nem sempre. A gente cai por fraqueza, a gente cai por descuido, a gente cai porque a gente foi se afastando de Deus, a gente cai porque a gente se ilude. Quem cai numa armadilha, num buraco cheio de estaca, não escolheu pular no buraco. Ele escolheu ir atrás da presa, da isca, e aí caiu. Nem sempre eu e você escolhemos cair. Às vezes a gente escolheu o pecado. A gente escolheu aquela isca lá. A gente só não sabia que tinha um abismo de tristeza, de depressão, de perseguição, de maldade, de chantagem esperando a gente. Nem sempre nós escolhemos cair. Você não tinha ideia de quanto mal se abateria sobre você quando você caiu. Nem sempre a gente escolhe cair, mas sempre nós podemos escolher levantar. Escolha se levantar nesta manhã, escolha ficar de pé, porque há duas coisas que além de levantar a pessoa que caiu, leva essa pessoa para a grandeza. E eu falava delas aqui essa semana. Conhecimento e coragem. A gente precisa aprender e a gente precisa treinar a nossa coragem. No que, Márcio? Em tudo, nos nossos estudos, no nosso trabalho, na nossa família, na nossa religião. Por que tem tanto católico que troca de religião? Não conhece. Da riqueza. De uma pessoa veio falar para mim, até parente, né? Veio falar para mim que agora ele não era mais católico. Eu falei, mas você nunca foi. Ficou ofendido. Não. Falei, você nunca foi. Dá uma olhadinha. Porque não basta você dizer que é católico. Para você ser católico, você precisa ser fiel à palavra de Deus, você precisa viver os sacramentos, você precisa ir à missa, você precisa ter comunhão com seus irmãos, você precisa ser uma pessoa a serviço. Você nunca foi. Aí, como você nunca foi, qualquer outra coisa arrasta você. Você não conhece a nossa fé. Aí começa a discutir, falar aquelas mesmas coisas de sempre que a gente ouve. Falei, tá falando besteira, porque você não conhece. Não conhece. E às vezes a gente precisa dar um choque na pessoa, sabe? Sem ofender. Mas a gente dá um choque na pessoa para ela perceber falta de conhecimento. Eu estudei, rezei tanto. A pessoa diz assim, eu estudei, Márcio, e rezei tanto e não passei no concurso.
Mas você tinha que ter rezado e estudado tanto que você passasse. O que faltou na hora do estudo? Não foi a graça de Deus, faltou conhecimento. Você não estudou, você não aprendeu a matéria, você não se dedicou. E agora o que eu faço? Ué, tem um outro ano inteirinho aí pela frente, corrija o erro. Humildade, baixa a cabeça, sabe? Nesse bom sentido, não de desânimo, de ser humilde. Pega os cadernos, pede ajuda, trabalha um período, paga um curso, estuda, vai atrás de quem sabe mais do que você, aprenda e você vai passar. Se você não passar nesse ano, você passa no próximo, passa no outro, mas uma hora você vai passar. E a gente precisa fazer isso com o nosso trabalho. Tem gente, nunca vi patrão demitir funcionário bom, de coração, inteligente e que é bom no que faz. Quem é que vai para a rua? Vai para a rua quem é mau, quem divide o grupo, quem está sempre disputando, criando contenda, contaminando, azedando, né, o ambiente, e pessoa que não trabalha direito porque não sabe o que faz. Gente, nós entramos no maior desafio da nossa vida, que é ter uma família. Na minha opinião, tinha que ter uma faculdade para quem fosse casar, a faculdade do casamento. Vem cá. Tem várias matérias. Como criar filhos, como administrar o dinheiro dentro de casa, como conversar com a mulher, como conversar com o homem. Aula de psicologia masculina, aula de psicologia feminina, não é? Exatamente. Como reunir amigos saudáveis, o que fazer nos fins de semana. Como seu casamento não se transformar numa coisa medonha de chata. Olha que faculdade maravilhosa. E a pessoa entra no casamento despreparada. Para casar tem que ter conhecimento e coragem. E com religião é a mesma coisa. Você olha na Bíblia, você vai ver que alguns nomes são repetidos de geração em geração, porque eram pessoas que sabiam fazer e não deixaram que o medo as impedisse. De fazer o que elas sabiam. Então olha, primeiro, saber fazer. Não ter medo de ir atrás, de conhecer. Segundo, ter coragem de agir conforme você sabe ser certo. Algumas pessoas dizem que você é o tanto que você sabe. Se você não sabe nada, não é assim? Agora, se você for um homem sábio, e sábio aqui não é só estudado. Se você for uma pessoa sábia, você será capaz de tudo. Homem sem sabedoria, mulher sem sabedoria, vida de confusão. Tá certo? Pode anotar desse jeitinho aí. Homem sem sabedoria, igual, vida de confusão. Mulher sem sabedoria, vida de confusão. Uma mulher que não é sábia, põe a casa dela em constante confusão. Só tem confusão dentro de casa. Marido que não tem sabedoria, põe a sua casa em constante confusão. O Espírito Santo nos revela nesta manhã que Deus nos criou para a gente existir, para a gente ser feliz. Mas para que isso aconteça, a gente precisa cooperar com a graça de Deus. Vamos cooperar? Primeiro, não procurar uma morte com uma vida desregrada. O que na sua vida está precisando de regra, de equilíbrio, de limites? O que é que precisa ser posto de lado na sua vida? Tem coisa que você tem que deixar. Primeiro passo. Segundo passo, pensa bem no que você vai fazer para que a sua atitude não seja a sua ruína. Faça isso com o coração reto e você verá que não só a justiça, mas a bondade de Deus também é imortal e ela vai te ajudar.